Olá, fera, tudo bom? E aí, estudou a aula anterior? As aulas anteriores, que nós tínhamos combinado que você iria estudar as aulas anteriores, porque na aula de hoje nós só iríamos resolver exercícios. Consequentemente, você tem que estar com a teoria afiada para entendê-los. Ok? Porém, nota da produção. Pediram para eu, em público, pedir desculpa ao professor Paulo Bispo e a sua disciplina maravilhosa, português, obviamente, por um erro que eles acharam que foi muito grande. Quando eu escrevi na tela direção, na aula anterior, eu esqueci do traço do C cedilha. Aí ele ficou chateado, César não pode, o aluno vai se enganar. Estou pedindo, professor Paulo Bispo, assista a aula também. Estou pedindo desculpa em público. A direção é com C cedilha. Tá vendo? Física e português, ó, juntas, tá bom? Então vamos aos exercícios, tá joia? Então vamos embora. Olha a tela aí. Vamos lá. Um móvel parte do quilômetro 50, indo até o quilômetro 60, onde, mudando o sentido do movimento, vai até o quilômetro 32. Perceba que são 3 marcos que ele te forneceu para tu colocar na tua trajetória, tá bom? Ele pede o deslocamento escalar e a distância efetivamente percorrida pelo corpo. Então vamos fazer assim. Vamos traçar uma trajetóriazinha aqui, algo simples. E nessa trajetória vamos colocar 3 marcos, como ele sugeriu. Um marco aqui e outro marco aqui. Esse marco daqui será o nosso quilômetro 32. Esse marco daqui será o nosso quilômetro 50. E esse marco daqui, obviamente, será o nosso quilômetro 60. Tá bom? O nosso móvel, ele está partindo daqui, do quilômetro 50. Esse seria o nosso T0. Ele vai para o quilômetro 60. Eu vou chamar aqui de T1, instante 1. E volta ao quilômetro 32. Eu vou chamar aqui de T2. Tá joia? Perceba que esse móvel, a posição inicial dele foi essa daqui, ó, quilômetro 50. E a posição final dele não foi no instante T1, foi no instante T2, quilômetro 32. Esses dois fatores já me permitem encontrar o delta S desse corpo, que é a posição final menos a posição inicial do corpo. A posição final do corpo, 32, menos a inicial dele, que foi 50. Tá certo? Isso nos dá um delta S, que não tem problema nenhum em ser negativo, de menos 18 quilômetros. Tá certo aí? Ele pediu o deslocamento escalar, tá aqui, deslocamento escalar, mas ele pediu também para encontrar a distância efetivamente percorrida. Pessoal, a distância efetivamente percorrida por esse corpo, ele veio do T0 para o T1. Nessa brincadeirinha, ele já anda 10 quilômetros. Quando ele volta do quilômetro 60 para o quilômetro 32, ele anda mais quantos quilômetros aí? Mais 28 quilômetros, tá? Então, ele anda aqui, ó, do T0 para o T1, ele anda 10 quilômetros. Quando ele volta, porque está meio complicado de desenhar aqui, isso vai ficar extremamente carregada essa figura, mas do 60, a gente pode criar uma trajetória imaginária aqui. Quando ele volta do 60 para o 32, ele anda mais 28 quilômetros. Consequentemente, a distância efetivamente percorrida por esse corpo foi 10 quilômetros em um sentido
mais 28 quilômetros em outro sentido. O que nos dá como gabarito a letra C, que foi um ΔS de menos 18 quilômetros e, obviamente, a distância percorrida de 38 quilômetros. Perceberam que existe uma diferença entre distância percorrida e deslocamento escalar, tá bom? Então é interessante, caso você não tenha entendido bem, procurar mais alguns exercícios. A gente postou uma ficha de exercícios para vocês. Na verdade, 2 fichas de exercícios sobre esse conteúdo. Então, dá uma trabalhada que aí você vai chegar, tá bom? Vamos ao nosso segundo exercício. Olha a tela. Questão da FUVEST, muito bonita, tá joia? Diz o seguinte: tem-se uma fonte sonora no vértice A de uma pista triangular equilátera e horizontal de 340 metros de lado. 3 informações importantes. Primeiro, que no vértice A você tem uma fonte sonora, no nosso vértice A aqui, que essa pista ela é triangular equilátera, então os 3 lados são iguais, e que o lado dessa pista vale 340 metros. Então, anote esses dados aí no seu papelzinho, tá bom? Ele diz: a fonte emite um sinal que, após ser refletido sucessivamente em B e em C, retorna ao ponto A. Então, ó, essa fonte faz o seguinte: ela emite um som que vai de A para B, reflete-se, indo para C, reflete-se e retorna até A, tá? Então, essa fonte ela vai seguir isso daqui, ó, essa onda. Onda sonora, onda mecânica, tá? E vai retornar até o ponto A. Então, essa fonte sonora, ao emitir o som irá percorrer exatamente o perímetro aqui, tá? Bom, seguindo. No mesmo instante em que a fonte é acionada, um corredor parte do ponto X. O corredor está aqui, ó, ponto X, situado entre C e A, tá certo? Em direção a A, com velocidade constante de 10 metros por segundo. 2 informações importantes aí. No mesmo instante em que a fonte é acionada, então os dois tiveram o mesmo instante inicial, um corredor parte do ponto X com velocidade constante de 10 metros por segundo. Esse corredor está em movimento uniforme. Se o corredor e o sinal refletido atingem A no mesmo instante, a distância AX é D. Pessoal, se esses 2 móveis, que móveis são esses? O som, entre aspas, o móvel, tá? Porque está executando o movimento, e o corredor saíram no mesmo instante inicial, chegaram no mesmo instante final, eles gastaram o mesmo intervalo de tempo. É esse o X dessa questão. A grande sacada é entender que eles gastaram o mesmo intervalo de tempo. E aí fica mais simples a questão, se você entende isso. Então, retorna a tela aqui para vocês verem a finalização dessa questão. Eu vou usar essa informação, que os 2 intervalos de tempo, o intervalo de tempo do som, que eu vou botar como ΔTS, e o intervalo de tempo do corredor, que eu vou botar como ΔTC, eles são iguais. Se você entende isso, você vai entender essa parte final dessa questão, a resolução dela. Então vamos lá. ΔS do som é a distância percorrida pelo som dividido pela sua velocidade. ΔS do corredor é a distância percorrida pelo corredor sobre a sua velocidade. Tá certo? Vamos lá. Distância percorrida pelo som. O som andou isso daqui, ó. 340 mais 340 mais 340. Então, o som andou 3 vezes 340. Dividido pela velocidade dele, que foi 340. Igual distância percorrida pelo corredor. É isso que ele te pede. Sobre a velocidade dele, que é quanto?
10. Vamos selecionar aqui. A gente vai poder cancelar os 2,340. Ficaremos com a distância percorrida pelo corredor, 10 vezes 3, igual a 30 metros, o que nos dá como gabarito, é só a gente retornar a tela rapidinho aqui, só para a gente ver o gabarito, que nos dá como gabarito letra C. Então, letra C. Tranquilo? Ok? Então veja que é uma questão de simultaneidade de movimentos. Anota aí, grifa. Simultaneidade de movimentos. Tá bom, César? Vão existir outras dessas no nosso percurso? Vão, com certeza. Tá joia? E você vai encontrar nos nossos materiais postados. Tranquilo? Então vamos a uma outra questão. Essa é interessantíssima. Porque essa daí, ela expande um pouco mais a visão de velocidade. Certo? E não simplesmente ΔS por ΔT. Tá? Ela mostra que a velocidade tem a ver com o número de repetições também. Confunde-se até com frequência, às vezes, velocidade. Mas isso é papo para outra aula, movimento circular, enfim. Mas preste atenção nessa resolução. Tá joia? Então vamos lá. Vamos retornar a tela. Vamos apagar o que foi feito. Selecionar uma canetinha vermelha, que é mais interessante, e vamos começar. Bora lá. Um projetor de filmes gira com uma velocidade de 20 quadros por segundo. Deixa eu anotar logo esse tema aqui, tá bom? Velocidade do projetor. VP. 20 quadros por segundo. Beleza? Cada quadro mede 1 centímetro. Ei. Se ele anda 20 quadros por segundo e cada quadro mede 1 centímetro, eu posso transformar essa velocidade em 20 centímetros por segundo. Sacaram? São 20 quadros. Tá bom? Sendo que cada quadro mede 1 centímetro. Então, são 20 centímetros por segundo. Então, essa é a velocidade do projetor. Guarda já isso daí. Anota já no teu papelzinho. Despreze a separação entre os quadros. Qual o tempo de projeção? Qual o tempo de projeção em minutos? Minutos, tá? Não é no sistema internacional. De um filme cuja fita tem comprimento total de 18 metros. Percebe que ele está usando como incógnita o tempo. Ele te forneceu o comprimento dessa fita e tu tem a velocidade. Então, ator, bora lá? A velocidade é a distância, deixa eu apagar aqui, é a distância, o tamanho dessa fita dividido pelo tempo. A velocidade você tem 20 centímetros. Então a minha distância não pode ser 18, porque está em metros. Tem que ser 1.800 centímetros dividido pelo tempo, pelo ΔT. Isso me dá como cálculo um ΔT de 90 segundos, que você ainda não encontra no gabarito, porque ele pede em minutos, tá? 90 segundos equivale a 1,5 minutos, o que nos dá como gabarito a letra A. Perceberam que a noção de velocidade aí foi muito mais contextualizada, muito mais expandida, deixou aquela história de um móvel, parte de um ponto, vai para outro ponto, acabou isso daí. Nessa questão acabou. César, essa questão, ela tem muito a cara do Enem, demais, tá? Talvez alguns detalhes de elaboração, porque existem regras que o INEP fornece para as elaborações, mas a ideia dela é perfeitamente contextualizada. Melhoraria uma coisinha aqui, outra ali, estaria extremamente encaixada no novo Enem, tá bom? Vamos a uma quarta questão agora, essa sim, essa é mais trabalhada.
essa envolve gráficos, envolve funções horárias, então você tem que estar extremamente concentrado agora. Tá joia? Então vamos a ela. Bom, dois móveis M e N deslocam-se numa mesma reta. Suas posições em função do tempo estão registradas no gráfico. Com base nele, o encontro dos móveis M e N dá-se no instante antes de partirmos para a matematização dessa questão. Vamos analisar situações físicas. Por exemplo, esse ponto aqui, bem como esse ponto aqui, que eu pintei aí, que eu grifei na tela para você, representam respectivamente as posições iniciais do móvel M, o menos 20 representa o S0 de M, e o 40 representa a posição inicial do corpo N. Então você já anota aí, vá. Coloque S0 de M menos 20 e S0 de N, 40. Outro ponto importante é esse ponto aqui. Por quê, César? Porque esse ponto aqui mostra que nessa posição aqui, nessa posição, essa aqui eu pintei aqui, e nesse instante, os móveis se encontrarão. É exatamente esse aqui que é o nosso instante de encontro. Porque é exatamente nesse instante que os móveis estão na mesma posição. E se eles se encontraram, eles estão ocupando nesse instante a mesma posição. Tá certo? Qual vai ser a minha estratégia? Pegar as duas funções horárias desse movimento e igualar. Porque quando eu igualo essas duas funções horárias, eu vou estar afirmando que esses móveis estarão na mesma posição. Até porque são as duas funções horárias das posições. Tá? Aí eu vou encontrar o meu instante de encontro. Lembrando que um desses móveis aí, a reta que representa o seu gráfico é crescente e o outro, a reta é decrescente. Consequentemente, um tem velocidade exatamente positiva, que é o da reta crescente. Movimento o quê? Progressivo, exato. E o outro tem velocidade negativa, reta decrescente. Aí o movimento é, exatamente, retrógrado. Tá joia? Então vamos retornar à tela aqui, para finalizarmos. Bom, eu escrevi as funções horárias desses dois movimentos aqui para você. Deixa só a telinha chegar. Pronto. Estão aqui as duas funções horárias. SM menos 20, eu pedi para você anotar, menos 20. E a velocidade agora, eu coloquei aqui 4t. Essa é a velocidade de M que nós vamos encontrar. Percebe que o S0 de N está aqui, 40, e a velocidade dele, 2. Por enquanto, visualize só que um está positivo e o outro está negativo. Volta a tela aqui. Olha só. César, como eu vou encontrar a velocidade de M? Não é movimento uniforme? A velocidade de M é ΔS por ΔT. ΔT de M, escolha qualquer intervalo de tempo. De preferência, esse intervalo aqui que vai até 5 segundos. Então, o meu intervalo de tempo será 5 segundos. O meu ΔS, perceba que o M de Maria saiu do menos 20. E no instante 5 segundos ele está na posição 0. Então, o S final dele é 0. Tranquilo? E o S inicial dele é menos 20. Menos 20, porque aqui é S final e aqui é o S inicial. Tá bom? Então, isso vai me dar 20 por 4, por 5, perdão, desculpa, apagando aqui. Isso vai me dar 20 por 5, uma velocidade de 4 metros por segundo, velocidade positiva, movimento progressivo, o movimento de M. Copiou direitinho aí? Anotou? Então eu vou apagar, tá joia? Então vamos lá. Apagando. Vamos analisar agora o movimento de N. Posição inicial 40.
Após 5 segundos, N está na posição 30. Então vamos trabalhar isso daí. Velocidade de N, delta S por delta T. S final eu vou escrever assim, porque na outra eu não escrevi, possa ser que você tenha ficado com dúvida. Eu vou escrever, pronto, agora. Se ficou dúvida, agora a gente tirou. A posição final de N, 30, a inicial, 40, dividido pelo tempo que foi de 5 segundos, me dá aqui menos 10, né? 30 menos 40, menos 10 por 5, me dá uma velocidade que eu vou colocar aqui em cima, de menos 2 metros por segundo. Essa é a velocidade de N. Sacou? Velocidade negativa, movimento retrógrado aqui, ó, sinalzinho, ó, negativo, movimento retrógrado. Tá joia? Então vamos finalizar da seguinte forma, essa nossa questão. Copiaram já, né? Então vamos lá. Então, ó, de posse das duas funções horárias, a gente vai igualar as duas equações, porque eles estão na mesma posição, não é isso? Então, se eles estão na mesma posição, eles ocupam no gráfico os mesmos Szinhos, né? O nosso Y lá do gráfico. Então, vamos voltar mesmo, porque eu falei mal. Volta mesmo. Porque o gráfico está lá atrás, então esse possa ser que ele não olhe, porque eu vi na sequência, aí não funcionou. Isso. Então vamos fazer assim, vamos pegar as duas funções horárias agora e igualar. Porque na medida que nós igualamos essas duas funções horárias, a gente garante que em um determinado instante esses dois corpos estarão ocupando a mesma posição na reta. Tranquilo? Então vamos pegar SM, que é menos 20 mais 4T, vamos igualar a 40 menos 2T. Tá joia? 4T mais 2T, 40 mais 20. 4T mais 2T é óbvio que dá 6T, igual a 60. Então ficaremos com T igual a 10 segundos, que representa exatamente o nosso instante de encontro, o instante em que os móveis ocupam a mesma posição. Perceberam que essa questão exigiu um pouco de matemática de você? Mas eu tenho certeza que tu está acompanhando as belas aulas de Fabiano e Kenji. Tá joia? Se não está fazendo isso, faça. Está aí, você tem o produto. Então assista, porque veja como a matemática influencia na cinemática. Existem partes da física que não tem isso, da física que não tem. Tá? Que tem pouca matemática, óptica, mas cinemática tem muita matemática. Então você tem que estar andando lado a lado com isso daí, tá? Atualizando-se a cada momento sobre a matemática também. Tá joia? Então, a partir das próximas 3 aulas, eu acho, nessas próximas 3 aulas, a gente irá trabalhar a cinemática dos movimentos acelerados. Para isso, você precisa resolver logo os exercícios dessas primeiras 6 aulas. Tá joia? Então, faça isso que na próxima aula a gente se encontra novamente. Tchau, tchau. Fica com Deus.